Saia daqui, disse a mãe do milionário para a faxineira, sem imaginar que Gael tinha acabado de parar na porta e ouvido cada palavra. Esther segurou a bandeja com firmeza, encarou Dona Dirce sem sair do lugar e conteve a emoção no instante em que o silêncio tomou conta da cozinha. Quando Gael perguntou por que ela estava sendo tratada daquele jeito, Esther respirou fundo e decidiu revelar o motivo que mudaria tudo dali em diante. Ela respirou fundo, tirou as mãos da bandeja por um instante apenas para recuperar o controle, e quando voltou a olhar para Gael, já não tinha mais como esconder o que vinha segurando havia tempo demais. Dona Dirce percebeu isso na mesma hora e tentou cortar. Você não tem nada para dizer a ele. Esther virou o rosto devagar e respondeu com calma. Tenho, sim, porque já fui calada tempo demais dentro desta casa. Gael se aproximou da bancada sem levantar a voz, mas o modo como parou entre as duas mostrou que não aceitaria outra ordem dura sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou para a mãe primeiro. A senhora mandou ela sair por quê? Dona Dirce ajeitou a postura ainda firme, ainda tentando sustentar a própria autoridade. Porque essa moça passou dos limites. Esther soltou o ar devagar e apertou os dedos contra a lateral da bancada. Eu não passei dos limites. Eu só não aceitei continuar levando culpa pelo que eu não fiz. O silêncio que veio depois foi curto, mas suficiente para mudar o clima da cozinha. Gael percebeu que havia mais naquela resposta do que uma simples defesa, e voltou o olhar para Esther, atento ao tremor controlado da voz dela, a firmeza com que tentava não se quebrar diante dele. Dona Dirce cruzou os braços. Gael, não transforme isso num drama maior. Eu já resolvi. Ela vai receber tudo certinho e vai embora hoje. Ele manteve os olhos em Esther. Você quer ir embora? A pergunta saiu simples, direta, e por isso mesmo atingiu com força. Esther demorou um instante para responder. Eu queria continuar trabalhando em paz, mas aqui dentro isso deixou de ser possível faz tempo. Dona Dirce soltou um riso curto, seco. Em paz. Você fala em paz depois de tudo o que fez. Gael franziu a testa. O que ela fez? A mãe hesitou. Não por falta de resposta, mas porque pela primeira vez precisaria dizer em voz alta algo que até então vinha repetindo com a segurança de quem acreditava estar protegendo o filho. Sua esposa me contou muita coisa. Disse que essa moça se aproximou de você, que aproveitava qualquer chance para chamar atenção, que era falsa, que estava usando o trabalho para entrar na sua vida. Esther fechou os olhos por um segundo, como quem já esperava ouvir aquilo outra vez, só não na frente dele. Gael não respondeu de imediato. Algo no jeito como Dona Dirce falou, mais duro do que convicto, fez crescer nele uma desconfiança que já vinha sendo alimentada havia semanas por pequenos detalhes que nunca se encaixavam. Quem disse isso foi Lavínia, ele perguntou. Foi sua mulher, sim, respondeu Dona Dirce, elevando um pouco o queixo, ainda sem perceber que o nome da nora, ali, tinha mais peso do que imaginava. E eu fiz o que qualquer mãe faria, protegi meu filho. Esther olhou para Gael com cuidado, como se medisse até onde podia ir sem destruir o pouco que ainda restava da própria dignidade. Se o senhor quiser me mandar embora, eu aceito. Eu não vou implorar para ficar. Só não quero sair daqui com essa mentira nas costas. Gael deu mais um passo. Então fala. Dona Dirce tentou interromper. Gael, isso não é necessário. Ele respondeu sem tirar os olhos de Esther. Agora é. Ela umedeceu os lábios, ainda contendo a emoção, e começou pelo ponto mais difícil. Disse que, nos primeiros dias de trabalho, mal conseguia encarar o dono da casa, porque sabia o lugar que ocupava e fazia questão de respeitar isso. Disse que sempre evitou qualquer aproximação que pudesse gerar comentário, que falava só o necessário, que entrava e saía dos cômodos em silêncio, que fazia o serviço com cuidado justamente para não dar espaço a interpretações maldosas. Gael ouviu tudo sem cortar. Dona Dirce já não parecia tão segura.
Esther, então, contou que a primeira mudança veio quando Lavínia passou a observá-la de um jeito estranho, procurando motivo para corrigi-la, mesmo quando nada estava errado. Começou com detalhes pequenos, uma toalha dobrada de outro jeito, um copo trocado de lugar, um pano que supostamente não estava limpo o bastante. Depois vieram ordens contraditórias, cobranças feitas na frente dos outros funcionários e comentários sempre ditos com a frieza de quem não deixa prova, mas deixa marca. Ela queria me enfraquecer aos poucos, Esther disse, sem elevar a voz. Queria que eu parecesse desatenta, interesseira, inconveniente. Gael sentiu um peso no peito. Ele vinha notando o comportamento da esposa, mas tinha interpretado tudo como irritação constante, não como um plano. Esther continuou. Disse que Lavínia passou a chamá-la em horários estranhos apenas para vigiá-la, que fazia perguntas sobre os trajetos dentro da casa, sobre quanto tempo passava perto do escritório, sobre o que Gael dizia quando a encontrava nos corredores, embora quase nunca dissesse nada além de um bom dia ou um pedido simples. Disse que certa vez, ao levar documentos ao escritório, encontrou a esposa dele já esperando na porta, como se tivesse calculado o momento exato para criar uma cena e depois usar aquilo contra ela. Naquele dia eu entendi que ela precisava que eu fosse culpada de alguma coisa, mesmo sem motivo. Dona Dirce apertou os lábios. Lavínia só estava tentando evitar problema. Esther virou para ela com respeito, mas sem recuar. Não, senhora. Ela estava criando problema. Gael passou a mão no rosto, tentando organizar tudo o que ouvia. Algumas lembranças começaram a se alinhar com força incômoda. As críticas constantes de Lavínia aos funcionários mais quietos. A insistência em controlar quem entrava em determinados cômodos. O modo como ela sempre fazia comentários sobre lealdade e confiança quando ele sequer tocava no assunto. E, acima de tudo, a frieza do casamento deles nos últimos tempos, que já existia antes de Esther chegar. Não havia romance entre ele e Lavínia, havia muito. Só aparência, compromissos sociais, reuniões, jantares silenciosos e uma convivência que se mantinha por costume e conveniência. Ainda assim, ele nunca tinha imaginado que a esposa usaria outra pessoa para esconder o que realmente estava desmoronando entre os dois. Dona Dirce insistiu. Mesmo que ela tenha exagerado, eu vi muita coisa. Vi você olhando demais para o meu filho. Esther recebeu a acusação sem se encolher. Olhei, sim. Olhei como qualquer pessoa olha para quem trata os outros com respeito dentro de uma casa onde nem todo mundo fazia isso. Gael ficou imóvel. Dona Dirce abriu a boca, mas Esther continuou antes. Nunca dei um passo fora do meu lugar. Nunca toquei no Senhor sem necessidade. Nunca procurei conversa íntima. Nunca entrei em ambiente que não fosse para trabalhar. Se existiu alguma coisa diferente aqui, não começou com atitude minha. Começou quando a sua nora percebeu que o próprio casamento estava vazio e precisava encontrar uma mulher para culpar. O nome não foi repetido, mas a mensagem ficou inteira no ar. Gael sentiu a verdade naquela frase de um jeito difícil de ignorar. Ele lembrava de noites inteiras em que Lavínia se mantinha distante, impaciente, crítica, tratando qualquer aproximação dele com frieza. Lembrava também de vezes em que havia mexendo no celular às escondidas, de saídas mal explicadas, de reuniões sociais que ela fazia questão de frequentar sozinha, de desculpas que já não pareciam casuais. Nada daquilo provava traição. E Gael não era homem de acusar sem prova, mas provava desgaste. E se havia desgaste, havia também motivo para que ela precisasse construir outra narrativa dentro da casa. Ele se virou lentamente para a mãe. A senhora acreditou nela sem me perguntar nada. Dona Dirce respondeu rápido, quase ofendida por ter sido colocada nesse lugar. Eu fiz o que achei certo. Certo para quem? Ele retrucou, ainda controlado. Para mim
ou para a história que colocaram na sua cabeça? A pergunta atingiu Dona Dirce num ponto sensível. Ela sempre teve orgulho de ser uma mulher firme, de proteger o filho, de controlar a ordem da casa, de perceber ameaças antes dos outros. Admitir que pudesse ter sido conduzida por outra pessoa feria essa imagem com força. Por isso, sua primeira reação foi endurecer ainda mais. Você está duvidando de mim por causa de uma funcionária. Esther abaixou os olhos, como se aquela palavra, dita daquele jeito, resumisse tudo o que já tinha vivido ali. Gael percebeu. Não é por causa de uma funcionária, é por causa do que eu estou vendo agora. Dona Dirce respirou fundo, incomodada. E o que você está vendo agora? Estou vendo uma mulher tentando se defender sozinha, enquanto a senhora já decidiu a culpa dela com base no que ouviu de outra pessoa. Esther deu um passo para trás, apenas para se afastar um pouco da bancada, ainda dentro do mesmo espaço, ainda tentando manter a compostura. Eu queria ter saído antes, ela admitiu. Mais de uma vez eu pensei em pedir minhas contas e ir embora sem explicar nada. Só que eu precisava desse trabalho e também não queria fugir carregando uma mentira que podia me acompanhar para sempre. Gael fixou nela um olhar diferente, mais humano do que formal. Por que você nunca me contou nada? Ela respondeu com honestidade. Porque o senhor já carregava problema demais e porque eu sabia como isso pareceria. Uma funcionária falando da esposa do patrão quase nunca é ouvida com justiça. Eu esperei que ela parasse, só que ela não parou. Dona Dirce ficou em silêncio, e aquele silêncio tinha menos firmeza do que antes. Gael então perguntou o que exatamente havia acontecido para chegar ao ponto daquela expulsão. Esther contou. Naquela manhã, Lavínia tinha mandado que ela organizasse uma sala reservada para um encontro importante à noite. Pediu descrição, rapidez e silêncio. Esther fez o serviço. Enquanto arrumava a mesa, encontrou sobre o sofá um envelope caído com documentos parcialmente expostos. Ela não mexeu, mas ao se virar deu de frente com Lavínia, que entrou apressada, tomou o envelope da mão dela antes mesmo de perceber que Esther não havia tocado em nada e, num impulso, começou a acusá-la de curiosidade e invasão. Horas depois, já sabendo que Gael não estava em casa, Lavínia procurou Dona Dirce e transformou a situação em algo ainda pior. Disse que Esther tentava encontrar informações pessoais, que a observava, que tinha comportamento impróprio havia tempo e que aquilo já não podia continuar. Ela só precisava de um motivo para tirar meu trabalho, Esther concluiu. Gael sentiu o corpo endurecer. Que documentos eram esses? Esther hesitou. Eu não vi direito. Dona Dirce respondeu antes. Lavínia me disse que eram papéis do escritório. Mas o rosto de Gael mudou de leve, e essa pequena mudança bastou para mostrar que a versão da esposa não fazia sentido. Papéis do escritório não ficariam naquela sala, ele murmurou, mais para si do que para as duas. Dona Dirce percebeu que o filho estava conectando peças que ela desconhecia. O que foi? Ele passou a mão na gravata, respirou fundo e respondeu sem esconder a gravidade. Aquela sala era onde Lavínia recebia pessoas quando não queria usar o escritório principal. Eu pedi acesso às câmeras daquela ala faz 2 dias, porque achei estranho um encontro que ela marcou sem me avisar. Esther arregalou os olhos, mas permaneceu quieta. Dona Dirce perdeu a rigidez por um instante. Você acha que... Eu ainda não sei o que acho, ele cortou, mas já sei que tem coisa errada. A cozinha parecia menor agora, não pelo espaço, mas pelo peso que se acumulava ali. Dona Dirce, pela primeira vez, olhou para Esther, sem a certeza absoluta de antes. Não era afeto ainda, nem arrependimento assumido, mas era dúvida, e a dúvida abriu uma fresta. Se eu me enganei... Ela começou, mas não terminou. Esther respondeu de forma simples. Eu não queria que a senhora gostasse de mim.
Eu só queria que não me destruísse sem me ouvir. A frase foi mais forte, porque saiu limpa, sem exagero. Dona Dirce sentiu. Gael também. Ele pegou o celular no bolso, fez uma ligação curta e pediu ao responsável pela segurança que enviasse imediatamente para seu aparelho as imagens da ala reservada e o registro de entrada daquela manhã. Falou baixo, objetivo, sem expor mais do que o necessário. Quando desligou, ninguém se moveu. Esther permanecia em pé, os braços junto ao corpo, como se ainda não se permitisse acreditar que alguém finalmente estava levando sua palavra a sério. Gael a observou com atenção nova. Não era apenas atração, embora ela existisse e ele precisasse admitir isso a si mesmo. Era respeito. Era incômodo por perceber o tamanho da injustiça. Era uma vontade crescente de reparar o que deixou acontecer dentro da própria casa, sem notar a extensão. E isso mexia com ele de um jeito adulto, silencioso e profundo. Dona Dirce tentou recuperar algum controle. Mesmo que Lavínia tenha exagerado, essa situação toda ficou imprópria. Você é um homem casado. Gael olhou para a mãe de forma direta. Meu casamento está quebrado há muito tempo. A resposta veio limpa, sem escândalo. Esther abaixou os olhos, desconfortável com o rumo da conversa, e ele percebeu. Isso não tem a ver com ela, acrescentou na mesma hora. Tem a ver com a verdade. Dona Dirce se calou. Era a primeira vez que ouvia o filho admitir, com tanta clareza, o estado real da vida que levava. Ela conhecia a nora social, elegante, controlada, impecável diante dos outros. Conhecia menos a mulher que dividia a rotina com Gael. E talvez nunca tivesse querido conhecer de verdade, porque a imagem de casamento perfeito também a confortava. O celular vibrou na mão dele. Gael abriu os arquivos e assistiu aos primeiros segundos sem dizer nada. Depois passou o vídeo para outro ponto, travou a mandíbula, respirou fundo e encarou a mãe. A senhora precisa ver isso. Dona Dirce se aproximou com relutância. Esther continuou parada, porque entendia que dali em diante a verdade falaria por conta própria. No vídeo, Lavínia aparecia entrando na sala antes do horário dito por ela, deixando o envelope sobre o sofá e saindo. Minutos depois, Esther entrava com os itens de organização, arrumava a mesa e se afastava do envelope. Em nenhum momento tocava nele. Em seguida, Lavínia voltava já com expressão alterada, recolhia os papéis e iniciava a acusação. Havia som ambiente suficiente para perceber o tom agressivo. Não se escutava tudo com clareza, mas era o bastante. Dona Dirce empalideceu. Ela armou isso. Gael respondeu com dureza contida. Sim. Esther não sorriu nem demonstrou alívio imediato. A confirmação da verdade não apagava o desgaste dos últimos meses. Dona Dirce levou a mão ao peito, sentindo o peso do erro. Meu Deus! Por alguns segundos, ninguém falou. Depois, ela se virou para Esther, e o rosto que antes era só rigidez, agora parecia atravessado por vergonha. Eu não sabia. Esther sustentou o olhar. Eu sei que não sabia tudo, mas escolheu acreditar no pior sobre mim. A sinceridade daquela resposta fez Dona Dirce baixar os olhos. Você tem razão. Foi a primeira vez, desde o início da cena, que ela falou sem impor nada. Eu errei com você. Gael deixou o celular sobre a bancada e se aproximou de Esther. Não demais, não ao ponto de invadir o espaço dela, mas o suficiente para mostrar que a posição dele tinha mudado. Você não vai sair desta casa hoje. Ela ergueu o olhar, surpresa e cautelosa ao mesmo tempo. Eu agradeço, mas depois de tudo... Eu sei, ele disse. E não estou dizendo isso só por trabalho. Estou dizendo porque eu devia ter percebido antes. Esther respirou fundo. O Senhor não me devia nada. Devia sim, ele respondeu. Tudo o que acontece sob este teto também é responsabilidade minha.
Dona Dirce ouviu em silêncio. Aquelas palavras a atingiam de duas formas. Como mãe, doía ver o filho ferido pela própria vida conjugal. Como mulher, doía perceber que havia sido usada para ferir alguém inocente. Ela se aproximou de Esther com passos lentos, sem encostar nela, sem exigir a absolvição imediata. Eu não quero me desculpar só por educação. Eu fui injusta de verdade. Fui dura sem necessidade. Fui orgulhosa. E se você não conseguir me perdoar agora, eu vou entender. Esther manteve a postura firme, mas os olhos já não tinham a mesma defesa do começo. Eu não guardo raiva da senhora. Guardo tristeza. Dona Dirce assentiu, como quem reconhece que a tristeza às vezes pesa mais que qualquer confronto. Então, eu vou aceitar essa tristeza e tentar merecer outra lembrança no futuro. Gael observou a cena em silêncio, percebendo que, apesar de toda a dor, havia ali uma chance real de reparação. Mas o problema ainda não tinha terminado. Faltava Lavínia, faltava a conversa que não podia mais ser adiada. E faltava entender até onde ia a manipulação. Gael pediu que Esther se sentasse um pouco e tomasse água. Ela recusou no primeiro impulso, depois aceitou apenas para não desabar em pé. Enquanto bebia em pequenos goles, ele se afastou alguns passos e fez outra ligação, agora para o advogado, pedindo que antecipasse uma reunião reservada para a manhã seguinte. Não falou em separação, não falou em ruptura, mas o tom já não era de quem quer salvar a aparência. Ao desligar, encontrou Esther olhando para ele com uma mistura de gratidão e receio. Desculpa ter colocado isso diante do senhor desse jeito, ela disse. Você não colocou nada, ele respondeu. Você só se defendeu. Dona Dirce ainda estava tentando absorver tudo quando uma funcionária entrou discretamente para avisar que Lavínia acabara de chegar. O nome dela foi suficiente para tensionar o ambiente outra vez. Gael pediu que ninguém saísse dali. Esther ficou imóvel. Dona Dirce apertou os dedos uma mão contra a outra, já sem a segurança de antes. Segundos depois, Lavínia apareceu na entrada da cozinha com o rosto perfeito demais para quem esperava um jantar comum. Ela percebeu a expressão dos três, viu o celular sobre a bancada, entendeu mais do que gostaria e tentou manter o controle. Aconteceu alguma coisa. Gael respondeu sem rodeios. Aconteceu. Você vai me explicar por que tentou destruir a reputação de uma pessoa inocente dentro da minha casa. Lavínia olhou de relance para Esther e depois para Dona Dirce, como quem procura o ponto mais fraco do grupo para retomar o comando. Eu não sei do que você está falando. Gael empurrou o celular na direção dela e deixou o vídeo aberto. A mudança no rosto dela foi mínima, mas suficiente. Lavínia não era do tipo que gritava ou perdia a postura facilmente. O modo dela de atacar sempre foi outro, mais calculado, mais frio. Ela respirou fundo e ainda tentou se defender. Disse que tudo era mal entendido, que queria proteger o casamento, que vinha percebendo olhares e tensões, que Dona Dirce só se envolveu porque também estava preocupada. Gael não aceitou. Você montou uma situação falsa. Ela ergueu o queixo. Eu fiz o que achei necessário. Necessário para quê? Esther perguntou, finalmente olhando direto para ela. Para me tirar daqui ou para esconder a verdade sobre a sua própria vida? Lavínia estreitou os olhos. Cuidado com o que você insinua. Esther não recuou. Eu não estou insinuando. Estou entendendo. Gael percebeu que Esther sabia mais do que tinha dito até então. O que mais aconteceu? Ela hesitou não por medo, mas porque sabia o peso de cada palavra. Algumas vezes eu vi a senhora Lavínia recebendo ligações escondida perto da lavanderia e da sala do fundo. Ouvi ela dizendo que você não desconfiava de nada. Nunca falei porque não era meu lugar e porque eu não queria me meter na vida de ninguém. Depois que ela começou a me perseguir, eu entendi que talvez ela tivesse medo de que eu tivesse visto mais do que devia.
Lavínia perdeu o controle só por um segundo. Isso é absurdo. Gael a encarou com frieza. É absurdo? Ou é conveniente chamar de absurdo agora? Dona Dirce se sentiu mal. Ela havia servido sem perceber como extensão daquela manipulação. A própria voz falhou quando falou. Lavínia, você me usou. A nora virou para ela rapidamente. Eu só contei o que achei que a senhora precisava saber. Não, Dona Dirce disse agora com dor real. Você contou o que precisava para me fazer agir por você. A partir dali, a máscara de normalidade começou a cair. Lavínia não confessou tudo, mas parou de sustentar a imagem de vítima. Disse que estava cansada de um casamento frio, cansada de ser ignorada, cansada de viver numa casa onde todos admiravam Gael, enquanto ela carregava a parte invisível da vida social. Falou como se a crueldade que praticou fosse consequência natural do vazio que sentia. Gael ouviu sem interromper, mas não suavizou. Você podia ter sido honesta, podia ter pedido o fim, podia ter falado a verdade. O que não podia era tentar destruir quem não tinha nada a ver com a nossa crise. Lavínia olhou para Esther com desprezo contido. Você fala isso porque percebeu tarde demais que ela mexe com você. O silêncio pesou. Gael respondeu com firmeza. Se existe alguma coisa em mim que mudou, foi porque eu reconheci a dignidade dela e a sua falta de caráter hoje. A frase encerrou o pouco espaço que restava para a encenação. Lavínia percebeu. Não discutiu mais. Apenas avisou que iria recolher algumas coisas e sairia para a casa da irmã naquela noite. Gael assentiu. Amanhã nós resolvemos o resto de forma civilizada. Ela saiu sem se despedir de ninguém. Quando a porta se fechou, a cozinha ficou em um silêncio cansado, diferente do primeiro. Não era mais o silêncio de acusação. Era o de quem sobreviveu a uma queda e ainda está tentando sentir o próprio corpo. Dona Dirce sentou pela primeira vez desde o início de tudo. Parecia menor, não pela idade, mas pelo choque. Gael se aproximou e pousou a mão no ombro dela. Mãe, ela levantou os olhos devagar. Eu sei que a senhora errou, e eu ainda estou muito abalado com tudo. Mas eu também sei que fez isso achando que me protegia. Dona Dirce segurou a mão dele com emoção contida. Eu não mereço seu cuidado agora. Talvez não mereça ainda, ele respondeu com honestidade, mas continua sendo minha mãe. A resposta não apagou a ferida, mas abriu um caminho. Dona Dirce chorou em silêncio, sem cena, sem exagero, como uma mulher que finalmente percebeu o tamanho do dano e não encontrou outra forma de suportar. Esther baixou os olhos em respeito. Ela não queria ocupar o lugar de ruptura entre mãe e filho. Queria apenas que a verdade tivesse espaço. Pouco depois, quando o clima já permitia respirar sem medo de nova explosão, Gael pediu para conversar com Esther na varanda interna ao lado da cozinha, ainda visível dali, sem criar intimidade imprópria, apenas um espaço um pouco mais reservado. Ela aceitou com cautela. Havia cansaço no rosto dos dois, mas também um entendimento novo. Ele foi direto. Disse que não sabia se tinha o direito de pedir qualquer confiança naquele momento, mas queria tentar reparar o que fosse possível. Disse também que, antes de pensar em qualquer sentimento, precisava garantir que ela estaria segura, respeitada e livre de qualquer nova humilhação. Esther ouviu com atenção. Depois respondeu com a mesma franqueza que vinha marcando aquela noite. O que eu mais queria não era proteção, era ser vista com justiça. E hoje, pela primeira vez, isso aconteceu. Gael sustentou o olhar dela por mais tempo do que faria antes. Eu devia ter enxergado você antes. Ela respondeu baixo. Talvez o senhor tenha enxergado. Só não sabia ainda o que estava vendo. A frase ficou entre os dois, forte o bastante para não precisar de enfeite. Não havia declaração. Não havia promessa apressada. Não havia gesto imprudente.
Havia o começo de algo mais sério, mais maduro, construído no meio de uma dor real. Gael sabia que qualquer passo dali em diante precisaria ser limpo. Primeiro viria o encerramento correto do casamento, a reorganização da casa, o pedido de desculpas completo à mãe no tempo certo e a reconstrução da paz. Só depois seria possível tocar no que começava a nascer entre ele e Esther. E justamente por isso aquilo parecia verdadeiro. Ele pediu que ela não decidisse nada naquela noite. Fica, descansa, amanhã a gente resolve com clareza. Esther respirou fundo, olhou de volta para a cozinha onde Dona Dirce ainda estava sentada, abatida e silenciosa, e sentiu que ir embora naquele instante seria mais fácil, mas talvez não fosse mais justo consigo mesma. Eu fico esta noite, ela disse, mas amanhã eu quero ouvir da senhora Dirce, com calma, tudo o que ela realmente escolhe fazer depois de saber a verdade. Gael assentiu. Você vai ouvir. Então, ele baixou um pouco a voz, e pela primeira vez o que sentia apareceu sem defesa. E depois disso, se ainda existir algum espaço para recomeço, eu quero conversar com você, não como patrão, mas como um homem que finalmente entendeu quem esteve diante dele o tempo todo. Esther prendeu a respiração por um instante, porque sabia que aquela fala mudava tudo, e antes que encontrasse coragem para responder, Dona Dirce surgiu à porta, com os olhos ainda úmidos, olhando para os dois e dizendo em voz baixa: amanhã, na frente de vocês dois, eu vou contar a verdade inteira sobre o que Lavínia fez e sobre o que eu escondi de você, Gael. Gael ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a mãe com a atenção de quem já entendia que ainda havia algo mais fundo por trás daquela noite. E Esther também se manteve imóvel, sem desviar o olhar, porque percebeu no rosto de Dona Dirce uma culpa mais antiga do que a discussão da cozinha. A mãe dele respirou devagar, puxou uma cadeira e pediu que os dois se sentassem. Eu não escondi por maldade, ela disse com a voz baixa e cansada, mas escondi por orgulho, por medo e por teimosia, e isso ajudou a piorar tudo. Gael se sentou de frente para ela. Esther escolheu a cadeira mais discreta, um pouco ao lado, sem se colocar no centro, mas sem sair dali. Dona Dirce juntou as mãos sobre a mesa e começou a falar sem rodeios. Contou que, havia algumas semanas, viu Lavínia entrando na sala reservada com um homem que não fazia parte da rotina da casa nem do trabalho de Gael. Não viu nada que pudesse acusar com certeza. Não ouviu uma conversa inteira. Não encontrou prova definitiva, mas o jeito dos dois chamou atenção. Ela disse que esperou a nora sair para perguntar quem era e recebeu uma resposta pronta, seca e segura demais. Lavínia afirmou que se tratava de um consultor, que o assunto era pessoal, que Gael não precisava ser envolvido e que qualquer comentário precipitado poderia comprometer um negócio importante. Eu deveria ter falado com você na mesma hora, Dona Dirce admitiu, com os olhos já úmidos, mas ela percebeu minha dúvida e fez o que eu nunca imaginei que faria. Virou a conversa contra a Esther. Gael permaneceu calado. Dona Dirce continuou. Ela me disse que estava vendo sinais, que essa menina circulava pela casa tentando chamar sua atenção, que você já não escondia o interesse, que se eu levantasse uma suspeita sobre ela antes, impediria um problema maior. Eu deixei meu orgulho falar mais alto. Achei que estava protegendo meu filho e não percebi que estava sendo usada para encobrir outra coisa. Esther abaixou os olhos por um instante, não para se diminuir, mas porque ouviu naquela confissão o tamanho do erro que foi jogado sobre ela. Gael apoiou os braços na mesa e perguntou direto, sem perder o controle. Esse homem voltou aqui? Dona Dirce assentiu. Voltou. 2 vezes, sempre em horários em que você não estava, e sempre com a mesma desculpa. O rosto dele mudou.
Por que a senhora não me disse nada, nem quando começou a acusar a Esther? Dona Dirce fechou os olhos por um segundo. Porque quando eu já tinha ido longe demais, eu não soube voltar. Eu tinha te defendido com tanta certeza, tratado essa moça tão mal, que admitir a dúvida parecia admitir que eu tinha falhado como mãe. Esther respondeu com calma, mas com verdade. E falhou como pessoa comigo. Dona Dirce assentiu imediatamente. Falhei. E não vou me esconder disso. O silêncio que veio depois não foi pesado como antes. Foi um silêncio honesto, de quem finalmente colocou tudo sobre a mesa. Gael olhou para Esther, depois para a mãe, e tomou a decisão que vinha evitando havia tempo demais. Amanhã eu encerro isso de uma vez, sem discussão, sem aparência, sem adiamento. Dona Dirce entendeu na hora. Você já decidiu se separar. Eu já estava vivendo um casamento vazio antes de saber de tudo isso, ele respondeu. Hoje eu só perdi a última desculpa para fingir que ainda existia algo para salvar. Esther ouviu aquilo sem se mover. Não havia satisfação no rosto dela. Havia respeito pela dor dele e uma cautela firme, porque entendia o peso de um fim como aquele. Dona Dirce, então, voltou-se para ela, e dessa vez não havia autoridade em sua voz, só humildade. Esther, eu fui cruel com você sem necessidade, sem prova e sem caráter. Eu deixei uma mulher ferida pela própria vida me transformar numa arma contra alguém inocente. Eu te humilhei dentro desta casa e quase tirei o teu sustento por causa de uma mentira. Se você decidir ir embora e nunca mais olhar para mim, eu vou aceitar. Mas se existir um jeito de reparar, eu quero fazer o que for preciso. Esther respirou fundo antes de responder. Eu não consigo apagar o que aconteceu hoje, nem o que aconteceu antes. Mas eu também não quero viver presa nisso. O que eu preciso é de verdade, de respeito e de paz. Se isso existir daqui para frente, eu consigo seguir. Dona Dirce assentiu com o rosto molhado de lágrimas contidas. Vai existir. Nem que eu precise reconstruir essa casa por dentro para merecer isso. Gael levantou os olhos para a mãe e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ela não falava como quem manda, falava como quem entendeu. A noite terminou sem novos confrontos. Lavínia recolheu parte de suas coisas e saiu sem procurar Esther, sem pedir desculpas e sem tentar se justificar outra vez. Gael não a impediu. Apenas deixou claro, por mensagem, que pela manhã os advogados tratariam da separação com discrição, respeito e firmeza. Ele não queria escândalo, não queria disputa pública, não queria transformar dor em espetáculo. Queria encerrar corretamente. Depois disso, passou pela cozinha novamente antes de subir e encontrou Esther organizando quase por reflexo o que havia ficado fora do lugar. Ele se aproximou o suficiente para ser ouvido, mas sem invadir o espaço dela. Você não precisa fazer mais nada hoje. Ela apoiou as mãos na bancada e respondeu sem dureza. Às vezes, eu preciso ocupar as mãos para conseguir pensar. Ele entendeu. Ficou alguns segundos ao lado dela, em silêncio, até dizer o que ainda estava preso no peito. Obrigado por não ter se calado. Esther levantou o rosto. Eu quase me calei. Se o senhor tivesse chegado alguns minutos depois, talvez eu tivesse ido embora sem dizer nada. Ainda bem que não aconteceu. Os dois se olharam num tempo diferente do restante da noite. Não havia pressa, não havia promessa apressada. Havia um reconhecimento que parecia finalmente limpo. Ela foi a primeira a desviar os olhos, não por fraqueza, mas por cuidado. O senhor precisa descansar. Gael segurou a resposta por um instante e disse apenas o que cabia dizer. Você também. Na manhã seguinte, a casa amanheceu estranhamente calma. Não era paz completa, mas já não era tensão escondida.
Dona Dirce pediu que o café fosse servido na cozinha principal e não na sala, porque queria que aquela conversa acontecesse onde o erro tinha vindo à tona. Gael desceu cedo, já vestido para sair e resolver os trâmites legais. Esther hesitou antes de aparecer, mas decidiu não fugir. Quando entrou, encontrou Dona Dirce de pé, esperando por ela, sem postura de patroa, sem qualquer distância artificial. A mãe de Gael puxou a cadeira com a própria mão e disse: "Hoje você se senta primeiro." O gesto era simples, mas significava muito. Esther sentou. Gael observou em silêncio. Dona Dirce então colocou sobre a mesa um envelope. "Aqui está o valor de todos os seus meses de trabalho, mais um adicional que eu mesma determinei por tudo o que você suportou nesta casa sem merecer. Não é pagamento pelo seu silêncio, porque eu não quero seu silêncio. É uma forma de reconhecer o prejuízo que te causei." Esther olhou para o envelope, mas não tocou nele. "Eu não quero dinheiro como desculpa." "Nem eu," Dona Dirce respondeu. "Por isso vem acompanhado do que importa. Você pode decidir sair hoje e eu vou te recomendar formalmente para qualquer lugar que quiser trabalhar, dizendo a verdade sobre sua conduta. Ou você pode ficar, se ainda houver condições para isso, e eu mesma vou garantir que ninguém nesta casa volte a te faltar com respeito." Gael completou: "A decisão é sua, sem pressão, sem dívida." Esther permaneceu em silêncio por alguns instantes, porque aquela liberdade, para alguém que passou meses sendo vigiada e julgada, tinha peso real. "Eu não vou decidir agora," ela respondeu. "Eu quero esperar o senhor resolver a vida dele primeiro. Não quero que pareça que estou permanecendo por qualquer interesse." Gael sustentou o olhar dela e respondeu na mesma medida: "É por isso que eu confio em você." Ele saiu logo depois para o encontro com os advogados e com Lavínia. O processo foi menos dramático do que muita gente imaginaria e mais duro do que qualquer um dos dois gostaria de admitir. No escritório, sem a proteção da própria casa, Lavínia abandonou a pose de esposa injustiçada e tentou negociar reputação, imóveis, agenda social e divisão de patrimônio com a mesma frieza com que havia manipulado Dona Dirce. Gael ouviu tudo, respondeu o necessário e não caiu em provocação. Quando os advogados pediram clareza sobre a separação, ele foi direto. Disse que o vínculo afetivo tinha acabado havia muito tempo, que a convivência tinha sido corroída pela desconfiança, pela distância e pela falta de honestidade, e que depois do que aconteceu com Esther e com a própria mãe, não existia mais nenhuma possibilidade de reconstrução. Lavínia ainda tentou atingir o ponto mais sensível. "Isso é por causa daquela funcionária." Gael respondeu sem hesitar: "Isso é por causa do que você escolheu ser." A frase encerrou qualquer tentativa de inverter a culpa. O procedimento seguiu. Como havia acordo parcial e provas suficientes de conduta inadequada dentro da casa, a separação começou a ser formalizada naquele mesmo dia. Quando Gael voltou, no fim da tarde, estava visivelmente cansado, mas também mais leve. Dona Dirce o aguardava na mesma cozinha. Esther estava ali, dessa vez sem bandeja, sem tarefa imediata, apenas porque sentiu que precisava saber como aquela parte terminaria. Gael entrou, afrouxou a gravata e contou sem rodeios. "Acabou. Vai seguir pelos meios certos, com descrição, mas acabou." Dona Dirce fechou os olhos e agradeceu em silêncio, não porque comemorasse o fim de um casamento, e sim porque sabia que o filho finalmente tinha parado de viver uma mentira. Esther apenas assentiu, com um cuidado que ele percebeu. Não havia invasão no gesto dela. Só presença. Ele olhou para as duas e disse: "Agora eu quero resolver o resto do jeito certo também." Nos dias que vieram, a mudança mais difícil não foi jurídica nem social, foi dentro da casa. Gael passou a reorganizar a rotina, dispensou interferências externas, devolveu aos funcionários a tranquilidade que Lavínia tinha tirado e colocou limites claros.
Dona Dirce, por sua vez, fez questão de conversar pessoalmente com cada funcionário que tinha presenciado suas acusações ou ouvido comentários atravessados, assumindo a verdade diante de todos. Eu errei com a Esther, ela disse em voz firme, sem se esconder. Errei porque ouvi uma versão mentirosa e preferi julgar antes de verificar. Quem repetir qualquer desrespeito contra ela estará desrespeitando esta casa e a mim. Para Esther, aquilo teve mais efeito do que qualquer envelope sobre a mesa. O dano não desapareceu, mas o peso da vergonha pública começou a ser retirado. Nos primeiros dias, ela ainda mantinha certa distância de Gael por prudência e por proteção própria. Ele respeitou. Falava apenas o necessário, não tentava criar situações, não usava o poder que tinha para encurtar caminho. E foi justamente esse cuidado que fez tudo mudar de verdade, porque, com o passar do tempo, o que os aproximava deixava de ser o choque daquela noite e começava a ser a forma como um enxergava o outro. Gael viu que Esther tratava todos na casa com a mesma seriedade, que nunca usava a própria dor para chamar atenção, que ajudava sem se exibir, que sabia ser firme sem perder a delicadeza. Esther, por sua vez, começou a ver um homem menos blindado, mais atento, mais disposto a corrigir o que antes deixava passar. Um homem que carregava o peso do próprio nome, do dinheiro, das expectativas e das aparências, mas que estava cansado de viver cercado de gente interessada no que ele possuía e não no que realmente era. Essa aproximação não aconteceu de uma vez. Começou em pequenos momentos que não tinham nada de infantil. Num fim de tarde, Gael a encontrou no jardim interno, verificando roupas que tinham secado mais rápido por causa do calor. Ele parou a uma distância respeitosa e perguntou se ela estava bem. Esther respondeu que sim, mas ele percebeu pelo rosto que a resposta era só metade da verdade. Você ainda pensa em ir embora, ele disse. Ela não negou. Penso. Às vezes, para seguir em paz, a pessoa precisa sair do lugar onde foi ferida. Gael assentiu, porque entendia. E às vezes ficar também é uma forma de não deixar que a injustiça decida por você. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, real, que mudou o rosto dela sem exagero. O senhor sempre fala desse jeito calmo, mesmo quando está dizendo algo importante? Só quando estou com medo de dizer demais. A resposta pegou Esther de surpresa, e ele percebeu. Desculpa, eu não quero te apressar. Não apressou, ela disse, segurando o olhar dele por alguns segundos a mais do que antes. Naquela mesma semana, Dona Dirce procurou Esther novamente, agora sem culpa imediata e sem solenidade. Chamou-a para sentar na cozinha depois do almoço e contou coisas sobre o filho que nunca dizia a ninguém. Falou do menino que cresceu cedo demais para assumir responsabilidades, do homem que virou referência para muita gente sem nunca encontrar um lugar simples onde pudesse baixar a guarda. Eu passei anos querendo controlar tudo ao redor dele para evitar que sofresse, ela admitiu. E foi justamente isso que me deixou cega. Esther ouviu com atenção. Dona Dirce então segurou a mão dela com cuidado e, pela primeira vez, sorriu de leve. Se um dia você escolher olhar para o meu filho de um jeito diferente, eu só te peço uma coisa. Esther ficou tensa por um instante. O quê? Não tenha pena dele. Ele não precisa disso. Ele precisa de verdade. Esther respondeu com sinceridade. Isso eu tenho. O ponto de virada aconteceu numa noite de chuva fraca, quando a energia da casa caiu por alguns minutos e a equipe técnica demorou a restabelecer tudo. Sem os ruídos habituais da rotina, Gael e Esther acabaram na cozinha quase escura, iluminada só pela luz de emergência e pela claridade vinda das janelas. Dona Dirce já tinha subido para descansar. Os demais funcionários estavam nos aposentos de serviço. Pela primeira vez, os dois ficaram realmente sozinhos depois de tudo. Gael foi até a bancada. Pegou uma garrafa de água
e ofereceu a ela. Esther aceitou. Ficaram alguns segundos em silêncio até que ele decidiu parar de fugir do que já estava claro. Eu esperei o tempo certo para falar, porque não queria que você pensasse que eu estava confundindo gratidão, culpa ou o fim do meu casamento com outra coisa, mas já passou tempo suficiente para eu saber que não é isso. Ela não respondeu, apenas o encarou com atenção plena. Gael continuou, sem teatralidade. Eu penso em você desde antes daquela noite, mas agora penso de um jeito limpo. Eu admiro a sua força, a sua honestidade, a forma como você continuou de pé quando muita gente no seu lugar teria ido embora destruída. Eu gosto da sua presença, gosto do seu silêncio, gosto da maneira como você não tenta ser o que não é, e eu não quero transformar isso numa pressão. Se você disser que não sente nada, eu vou respeitar. Se disser que precisa de mais tempo, eu vou esperar. Mas eu não queria passar mais um dia fingindo que isso não existe. Esther segurou o copo com as duas mãos por alguns segundos, porque o que sentiu ao ouvir aquilo não cabia numa resposta rápida. Quando falou, a voz saiu firme. Eu senti muita coisa por você e tive vergonha disso. Primeiro porque eu trabalhava aqui. Depois, porque você era casado. Depois, porque eu achei que tudo o que eu sentia era errado só por existir. Gael deu um passo pequeno, ainda dentro do limite que mantinha entre os dois. E agora? Ela respirou fundo. Agora eu sei que não era errado. Só era impossível naquele momento. Hoje não é impossível, mas ainda é sério demais para ser tratado de qualquer jeito. Gael assentiu de imediato. Eu também acho. Esther então decidiu dizer o que faltava. Eu não quero ser uma distração depois do seu casamento. Não quero ser assunto dentro da casa. Não quero que ninguém pense que eu permaneci aqui esperando uma chance. Ninguém vai pensar isso se eu puder impedir, ele respondeu. E se pensarem, eu mesmo faço questão de mostrar quem você é. Ela manteve o olhar firme. Não, você não precisa me defender o tempo todo. Eu só quero que o que acontecer entre nós seja digno. Gael sorriu de leve, pela primeira vez com serenidade real. Então é exatamente isso que eu quero também. Houve um silêncio curto. Depois ele fez a pergunta que precisava fazer com honestidade adulta. Eu posso começar isso do jeito certo, sem esconder ninguém, sem ferir ninguém, sem te diminuir? Esther não respondeu com impulso. Pensou, sentiu, avaliou tudo o que tinha vivido até ali e então deu a resposta que mudaria a vida dos dois. Pode, mas vai ser devagar, com verdade e com respeito. Gael aproximou-se mais um passo, parando ainda diante dela, como quem pede permissão até na quietude. Quando ela não recuou, ele segurou a mão dela com cuidado. Não havia pressa, não havia exibição, havia escolha. Dali em diante, o romance entre os dois cresceu exatamente como precisava crescer para ser real. Gael não a tirou do trabalho no impulso, não a colocou em posição incômoda, não fez da relação um prêmio depois da dor. Primeiro, conversou com Esther sobre a melhor forma de evitar desequilíbrio entre a vida profissional e o que começava entre eles. Juntos, decidiram que ela deixaria a função na casa assim que o acerto final fosse concluído, mas com tempo e dignidade, sem parecer dispensa e sem perder a estabilidade. Gael ajudou a estruturar para ela um novo começo. Descobriu que Esther sempre sonhou em abrir um pequeno ateliê de organização e cuidado doméstico. Não para limpeza comum apenas, mas para atender casas de idosos e famílias sobrecarregadas com um serviço mais humano, mais cuidadoso, mais profissional. Ela tinha ideias guardadas, cadernos antigos, contas feitas em silêncio. Nunca lhe faltou coragem, faltou oportunidade. Gael não tomou o sonho para si. Sentou ao lado dela e perguntou: o que você precisa para fazer isso acontecer sem depender de mim para sempre? A pergunta fez toda a diferença. Esther respondeu com sinceridade: orientação,
estrutura, um tempo para começar e alguém que me trate como capaz. Ele sorriu. Isso eu consigo fazer sem te tomar nada. Nas semanas seguintes, ele a ajudou a regularizar documentos, montar plano de serviço, escolher nome, entender custos e organizar uma pequena carteira inicial de clientes. Dona Dirce, vendo tudo de perto, não apenas apoiou, como fez questão de usar seus contatos para indicar o trabalho de Esther com a verdade que antes lhe faltou. Ela é a mulher mais séria que eu conheço, dizia, sem vergonha de reconhecer a mudança. Para Gael, acompanhar esse processo fez nascer um amor ainda mais sólido, porque via Esther crescer sem se apoiar nele como muleta. E para Esther, amar Gael só se tornou possível por inteiro quando percebeu que ele não queria colocá-la sob proteção eterna, queria caminhar ao lado. A reconciliação entre mãe e filho também precisou de tempo e foi construída de forma adulta. Houve um jantar simples, semanas depois, sem convidados, sem formalidade, apenas os três na mesma cozinha onde tudo tinha explodido. Dona Dirce serviu a comida com as próprias mãos e, antes de qualquer prato ser tocado, olhou para Gael com firmeza. Eu quero te pedir perdão por ter deixado uma esposa sua me afastar do meu próprio filho e por ter escolhido controlar em vez de confiar. Gael segurou a mão da mãe sobre a mesa. Eu fiquei magoado, sim, mas eu também sei a mulher que você é quando reconhece o erro, e eu prefiro ter a senhora de verdade, imperfeita e humilde, do que uma imagem rígida que nunca pede desculpas. Dona Dirce chorou, mas dessa vez com alívio. Depois virou-se para Esther. E a você eu peço uma segunda chance de convívio, não como patroa, mas como alguém que aprendeu tarde e quer aprender direito. Esther sorriu e respondeu sem peso. A senhora já começou a aprender no dia em que decidiu ouvir. Naquela noite, a mesa foi leve pela primeira vez. Sem medo, sem encenação, sem segredos entre eles. Meses depois, o divórcio foi concluído com discrição. Lavínia seguiu a própria vida longe dali. Não houve retorno dramático. Não houve tentativa de desmanchar o que já estava encerrado, porque Gael tinha sido claro e firme até o fim. O nome de Esther deixou de ser sussurrado pelos cantos para ser falado com respeito. O pequeno negócio dela começou a crescer mais rápido do que imaginava. O cuidado com famílias e idosos ganhou recomendações sinceras. O jeito atento, a seriedade e a delicadeza dela viraram marca. Gael acompanhava tudo de perto, mas sem invadir. Saíam juntos quando a rotina permitia, conversavam por horas, aprendiam um ao outro na prática. O amor deles não nasceu de fantasia. Nasceu depois da verdade, da dor, da reparação e da escolha. E talvez por isso tenha ficado tão forte. Quando Gael finalmente a pediu em casamento, não escolheu festa, plateia, nem cenário elaborado. Foi na mesma cozinha onde a viu ser acusada injustamente e onde também a viu permanecer de pé. Dona Dirce estava presente, sentada à mesa, porque fez questão de assistir aquilo como testemunha e como mulher transformada. Gael segurou as duas mãos de Esther e falou com a calma que sempre marcava as palavras importantes. Disse que a admirava antes mesmo de entender o que sentia, que aprendeu com ela o valor de ser direto, que se tornou melhor porque precisou rever a própria vida depois de conhecê-la e que não queria apenas amá-la, queria construir com ela uma casa em que ninguém fosse diminuído para que o outro se sentisse maior. Esther chorou sem esconder, sorriu do jeito mais bonito e respondeu que aceitaria, porque, ao lado dele, nunca precisou deixar de ser quem era para ser amada. Dona Dirce se levantou, abraçou os dois e pediu a Deus, em voz baixa, que jamais deixasse aquela casa voltar a ser comandada pelo orgulho. O tempo fez o resto do que faltava. O ateliê de Esther cresceu, virou empresa registrada, ganhou equipe e sede própria.
Gael continuou nos negócios, mas passou a viver de um jeito menos frio, menos automático, mais presente. Dona Dirce encontrou um novo lugar dentro da família, não mais como autoridade absoluta, e sim como referência de quem errou, reconheceu e mudou. E a cena que começou com uma ordem cruel terminou de um jeito completamente diferente, porque naquele mesmo ambiente, onde uma mulher quase foi expulsa em silêncio, ela foi escolhida com respeito, reparou a própria história e transformou a vida de todos ao redor. No dia do casamento civil, antes de assinarem os documentos, Gael olhou para Esther com a mesma certeza madura que já não precisava de prova e pensou, sem dizer em voz alta, que algumas pessoas entram na vida da gente quando tudo parece organizado demais por fora e quebrado demais por dentro, não para confundir, mas para colocar cada coisa no lugar certo. E quando saíram de mãos dadas, com Dona Dirce logo atrás, emocionada e em paz, já não restava nenhuma dúvida, nenhuma pendência e nenhuma sombra entre eles, porque a mulher que um dia foi humilhada naquela cozinha agora deixava o local como esposa do homem que aprendeu a reconhecê-la, como profissional respeitada pelo próprio mérito e como prova viva de que verdade, coragem e amor adulto podem mudar um destino inteiro quando ninguém mais aceita viver preso à mentira.